Ora, neste vídeo vamos falar sobre o que é as nossas relações emocionais, amorosas com outras pessoas ensinam às crianças. Eu digo às crianças porque podem não ser só filhos, podem ser crianças que estejam à nossa volta no dia-a-dia, não é? Pessoas que não têm filhos podem estar a ser bons exemplos ou maus exemplos para, por exemplo, sobrinhos ou pessoas que estão no seu dia-a-dia, não é? O vídeo vamos falar sobre isto porque cada vez mais é uma temática que traz as pessoas com alguma confusão às consultas de psicologia clínica, porque as pessoas não entendem as consequências de certas situações. Ora, quando nós não sabemos uma consequência, temos que analisar uma causa. Às vezes a causa não é apercebida, por isso a ajuda especializada é a melhor maneira de nós conseguirmos resolver algo que sabemos que não está bem, não é? Ora, vamos lá então. O ambiente familiar impacta no bem-estar emocional, físico e psicológico da criança. Isto parece simples, não é? O problema todo é que no nosso dia-a-dia os dias são dias duros, não é? Pouco tempo, muita coisa para fazer, pouca partilha, pouca comunicação. E os casais hoje em dia acabam por não ser a melhor fonte de ensinamentos de relações às crianças, ou aos filhos, neste caso, não é? Porque existem vários fatores, vou falar eu agora deles, não é? Porque nós podemos ter presenças ou ausências, eu vou distingui-las, e temos que as categorizar, que é para nós sabermos o que é que elas estão a impactar na aprendizagem das crianças que estão a ver. A aprendizagem hoje em dia não é o que nós ensinamos, é o que as crianças veem, ouvem, interpretam, pressupõem. As crianças, tal e qual como os adultos, ora, hoje em dia, e abrir aqui um parênteses, os adultos andam a viver muitos passados, onde têm traumas e sofrimentos, muitos futuros onde têm medos, por isso acabam por evitar coisas. Vivem pouco o presente. Se um adulto faz isto, não é? E os presentes dos adultos acabam por ser ansiosos, nervosos, estressantes, não é? Com muitos problemas, imaginem agora uma criança que tem exatamente as mesmas coisas, mas sem as ferramentas para resolver isto, não é? Fechar este parênteses. Por isso, a presença dos pais pode ser uma presença cuidadora, pode ser uma presença protetora, uma presença limitadora, uma presença autoritária, castradora ou abusiva, não é? Nós pensamos que isto aqui parece que são coisas que só acontecem aos outros, mas não é verdade, porque a nossa falta de tempo e a nossa falta de comunicação, que também nos leva a ter falta de paciência, leva a, em alguns momentos, nós sermos este tipo de pais, não é? Claro que não é o nosso histórico de pais ou de mães, mas nós temos isto. E o problema é que os nossos filhos não estão a perguntar qual é, olha, isto agora é para aprender ou isto não é? Não, eles estão sempre a aprender. Por isso, o que é que uma presença cuidadora tem de benefício? Cuida, protege, permite à criança explorar sem medos, testar. Perante o erro há a compreensão do erro e há o ensinamento. Isto é bom na presença cuidadora. Mas há presença cuidadora má. Subproteção, não deixar cometer erro, dizer às crianças o que é que elas têm que fazer em vez de as deixarem experimentar. Muitos pais dizem, eu sei, doutor, já sei que aquilo vai dar asneira, porque é que os vou deixar fazer? Eu ensino. Pois, o problema é que nós estamos a ensinar algo, os colegas estão a ensinar algo, as redes sociais estão a ensinar algo, e nós temos que deixar a criança ter autonomia para experimentar. Porque senão eles não experimentam nem connosco, nem com os pares, nem com as redes sociais. Fazem. Nós estamos a ensinar ou queremos que eles sejam papagaios para repetir só? Não é? A testagem é a melhor aprendizagem, mesmo quando envolve sofrimento ou dor, neste caso se a criança se aleijar, porque leva a criança a na próxima vez corrigir. Não é? Ora, o problema é este, é que muitas vezes nós pensamos que somos pais cuidadores, que estamos a cuidar, neste caso, sobre-cuidar, e isto, pensando que é bom, é mau. Depois nós vemos nas escolas as consequências disto tudo nas nossas crianças, com os pares e com os professores, não é? Depois existe a presença protetora. A protetora é no sentido de que eu estou sempre cá, o papai e a mamãe estão sempre na tua vida, podes contar sempre connosco, por isso vendemos aqui a teoria que somos pilares, não é? Ora, nós não podemos garantir isto às crianças para sempre, porque nós somos seres vivos, podemos ter uma fatalidade em morrer, nós somos seres relacionais, podemos estar nesta relação com este parceiro ou parceira e de repente
deixarmos de estar. Pode haver mil e uma situações para nós não cumprirmos aquilo que prometemos. Por isso, em vez de estarmos a prometer às crianças, neste caso nesta presença protetora, o para sempre, temos que andar a falar deles do dia a dia, ou no máximo amanhã, ou nesta semana. Porque prometer às crianças coisas que depois não cumprimos é a pior aprendizagem. Por isso é que depois estas crianças crescem, são adultos que andam a prometer o que não cumprem. Não é? Isto é uma aprendizagem, não é? Quando há separações de pais e de mães, nós temos de ter muita atenção a isto, porque depois temos sempre uma mãe a dizer, uma mãe sofrida a dizer eu estou aqui para sempre para ti, temos um pai sofrido a dizer eu estou aqui sempre para ti, mas esta criança já ouviu isto das duas pessoas. Só que estas pessoas já estão aqui para eles, mas já não estão juntas. Não é? Isto desorganiza as crianças, porque as crianças não conseguem fazer os updates, as atualizações como nós, não é? Depois, as presenças limitadoras, não é? Há muitas regras, muitos graus de exigências. Há pais que querem que os filhos sejam cópias deles, não é? Tem que ser exatamente como eles foram. Há outros pais que é precisamente o contrário. Se eu não fui assim, por isso eu fiz todas as asneiras, tu agora não podes cometer nenhumas. Isto é uma confusão para as crianças que, na prática, as crianças estão a ser ensinadas por pessoas que nada aprenderam. Não é? Porque nós temos filhos e de repente, como não há nenhum manual para ter filhos, nós, quando somos filhos a primeira vez, não sabemos o que é que vamos fazer. Baseamos em quê? No que os nossos pais fizeram connosco ou no que vemos à nossa volta como bons ou maus exemplos, não é? O problema todo é como é que os nossos pais foram connosco. Os nossos pais queriam mais respeito de nós do que amor. E hoje nós queremos mais amor dos nossos filhos do que respeito. A pior coisa que pode acontecer hoje a um pai ou uma mãe, e mais acentuado nas mães, é os filhos não as amarem ou dizerem que não as amam. Isto para elas é como se tivessem a ouvir os namorados ou os ex-maridos a dizerem-lhes a mesma coisa, agora vindo dos filhos ou das filhas, não é? Isto é muito mau. Só que as crianças estão a dizer isto porque ouvem isto, não quer dizer que sintam isto, porque um filho ou uma filha vão sempre amar um pai e uma mãe. Há crianças que amam pais e mães que são péssimos pais e péssimos mães, mas eles amam-nos, não é? São amores. Eles nasceram e o período em que conheceram o maior contacto físico presente foi com estas pessoas, com os pais e com as mães, não é? Por isso, temos que ter muita atenção, porque isto cria muita confusão nas crianças, e quando nós chegamos aqui, muitos dos problemas, quando a psicologia nos trazem crianças problemáticas, ou crianças com problemas, ou crianças desajustadas, ou crianças que estão a fazer coisas que os pais e as mães não sabem onde é que eles foram buscar aquelas reações. Eu paro com a criança e começo com os pais, porque estas crianças aprenderam. Vamos lá ver os pais, o que é que ensinaram. Os pais podem não ter ensinado, saber o que é que ensinaram. Porque disseram assim, Sr. Doutor, mas eu nunca ensinei isto. Não ensinou, mas exemplificou. Não falou. Muita da aprendizagem é por não falar. Não é? As crianças veem uma discussão, um pai e uma mãe a discutir. Neste caso vamos ver com gritos, não é? E depois vêm os dois a fazer as pazes. Por isso, o que é que eles aprendem? Eu, se grito, a seguir posso fazer as pazes, não é? Gritam sem fazer as pazes, por isso alguém fica a chorar. Geralmente é a mulher, não é? Mais triste, não é? O que é que eles aprendem? Se eu gritar, alguém fica submisso, não é? Ora, depois as crianças pegam nisto, não é? Espera, outra situação. Pais a discutir. Mãe a discutir muito, pai calado, não é? O que é que eles aprendem? A calarem-se quando uma mulher fala muito, não é? Isto são aprendizagens e depois nós vemos na escola tudo isto. Uns a bater aos outros, uns a fugir de outros, uns a não falar com os outros, uns a gritar. Onde é que eles vão buscar isto? Aos exemplos que têm, não é? Exemplos que podem ser nossos ou que podem ser das redes sociais, de séries, de vídeos, das televisões. Hoje em dia basta vocês verem as séries para as crianças, desenhos animados ou de adolescentes, para as idades deles. E está lá isto tudo. Eles aprendem isto na parte gráfica, no que veem, não é? Por isso, eles hoje em dia têm muitas más aprendizagens que, para nós pais, podemos não as ver sempre, mas eles podem ter depois estas aprendizagens, estes ensinamentos e vivências noutros sítios, não connosco, não é? Quando um pai e uma mãe me dizem, doutor, eu não reconheço o meu filho ou a minha filha, obviamente aquela criança não está neste contexto a fazer algo, está a fazer noutro contexto. E isto é porque nós não estamos 24 horas por dia com os nossos filhos e o pouco tempo que estamos com pouca paciência, muito sono ou muita coisa para fazer, não é?
Depois existem as presenças, obviamente, dos pais, as castradoras e as abusivas, não é? Hoje em dia, basta olhar como os filhos e os pais se tratam, não é? Isto são faltas de respeito abismais, não é? As maneiras como os filhos falam com os pais, não é? A maneira como os pais aceitam que os filhos falem com eles, não é? Quase a compra dos filhos com os bens, não é? Com as sapatilhas, os telemóveis, as férias, os carros, não é? Haja dinheiro para haver o que se compra. Isto tudo é tudo muito errado. Mas é a realidade hoje em dia, porque os nossos filhos andam em competição. Oh mãe, os meus amigos têm umas sapatilhas, não é? Oh filho, nós não temos porque não temos dinheiro. Mas o filho depois começa a falar bem daquele amigo e daqueles pais dos amigos. E na comparação, nenhum pai gosta de dizer que a mãe da Maria ou o pai do Manel são melhores do que tu. Isto, obviamente, leva as pessoas... Hoje em dia existem famílias a endividarem-se para andar a criar estes pequenos luxos nos jovens e nos adolescentes, não é? Hoje em dia os jovens e adolescentes andam com telemóveis que custam mais do que um ordenado de um pai ou de uma mãe. Ora, isto é um absurdo, não é? Isto são más aprendizagens. Isto, mais cedo ou mais tarde, vai dar asneira. Por isso, neste momento, nós estamos só simplesmente a deixar andar, não é? Mais cedo ou mais tarde, nós vamos receber isto tudo de volta, em reações. Com um grande problema, é que os nossos pais, a partir de determinada altura, nós já éramos autónomos, saímos de casa, até mesmo para estarmos, porque os nossos pais eram mais autoritários e com mais regras, nós saímos de casa para termos mais autonomia, e os nossos filhos hoje em dia não saem de casa, vão ficar cá. Dentro de nossa casa, até aos 25, 30, 40 anos, casam-se, trazem os parceiros ou parceiras, casam-se, vão viver com eles, divorciam-se, voltam para casa com filhos ou sem filhos. Por isso, neste momento, há muito mais percurso familiar do que havia antes, em termos de dia-a-dia. E isto aqui é muito mau, porque hoje em dia eu tenho aqui em clínica pais que, por exemplo, não têm sexualidade em casa porque os filhos adultos ainda estão em casa. E as mães dizem, Sr. Doutor, eu não me sinto bem ter relações com o meu marido, com o meu filho em casa. Só que depois são mães e pais que permitem que os filhos tragam as namoradas para ter sexo em casa, para dormirem juntos. Isto está tudo invertido, não é? Como também temos mães a reclamar que os pais são preguiçosos e que não fazem nenhum, andam a criar filhos preguiçosos que não fazem nenhum, e depois divorciam-se dos pais e ficam com os filhos preguiçosos que não fazem nenhum dentro de casa. Por isso, só estão a substituir homens, porque os ensinamentos e as permissões são as mesmas, não é? Temos que ir às origens para nós percebermos depois as consequências, porque isto é fácil de perceber. O problema é que é mais fácil de perceber visto de fora. Não é? Quando nós estamos a viver, nada disto, não nos apercebemos disso. Por isso, pedir ajuda é muito importante. Não é? O que é que estamos a ensinar às crianças com as nossas relações? A insegurança, o medo, a culpa, a ansiedade. As crianças hoje em dia estão em alerta. Aliás, as farmacêuticas estão todas a esfregar as mãos porque já anteciparam uma década a introdução dos fármacos nos seres humanos. Antigamente, os fármacos andavam ali nos pré-adultos, 17, 18, 19 anos. Neste momento, já há crianças com 11, 12 anos a tomar fármacos, não é? Aconselhados por psiquiatras e por médicos, não é? É para acalmar, é para regular, é para... Na prática, uma criança com química é como um adulto com químico. Não estamos a 100%. Por isso, mais lentos, mais explosivos, mais aliados, mais isolados. Um químico é um químico, não é? Por isso, a única coisa que nós temos que fazer é, se a solução é darmos químicos às crianças, alguma coisa está errada nesta situação toda, não é? E não são as crianças, não é? A autoestima destas crianças baixa, não é? Porque muitas vezes veem pais a fazer coisas e os mesmos pais a dizer para eles não fazerem as mesmas coisas, não é? Os meninos gritam na escola com os amigos e os pais chamam e dão-lhe castinhos porque tu não podes gritar nem podes bater nos teus amigos e depois a criança vê os pais aos gritos ou aos empurrões, ou pior ainda, eu vou repetir pela terceira vez, ou pior ainda, pais que se calam, que amuam, que não falam, que deixam as mães a chorar sem... Por isso, não são discussões. Porque discussões é preciso haver duas pessoas, não é? Uma mãe a repetir 15 vezes a mesma coisa, um pai a dizer que quer lá saber, não é? Isto para a criança, obviamente, não é? Esta aprendizagem, ele depois pega nisto e vai introduzir em qualquer momento da sua vida que precise disto, não é? As birras dos isolamentos, não é? As birras das crianças e de repente temos crianças, Sr. Doutor, eles não saem dos quartos, é nos telemóveis, nos PCs, é nos livros. Eu adoro quando os pais dizem, os meus filhos leem 10 livros por semana.
Onde está a socialização desta criança? Onde está a vivência desta criança? Onde estão os pares, as crianças? Os livros não dão tudo, não é? Também temos que ver o que é que as crianças andam a ler, não é? O que nós temos que ver é que eu, por regra, digo que tudo em demasia é mau, não é? Até o bom. Por isso, eu disse ainda há bocado, pais cuidadores é bom, em demasia é mau. Protetores, pai protetores, é bom, em demasia é mau. Tudo que é em demasia é mau, não é? Por isso, e depois, para terminar, as birras dos elementos e as explosões imprevisíveis, não é? Crianças que são sempre de um percurso e de repente ali batem, ali gritem, ali partem, não é? Porquê é que acontece? Porque eles estão a aprender com os pais e com as mães que não falam nada, não é? Acumulam, pum, explodem, não é? Eles estão a repetir, não é? Depois nós perguntamos, filho, filha, mas porquê é que tu fizeste isso? Façam lá a mesma pergunta aos pais. Porquê é que eles fizeram? Porquê é que os pais não falam, adiam, acumulam e explodem, não é? A pergunta é a mesma, não é? O problema é que nós parece que temos que saber todos os porquês das crianças, não sabendo que as crianças estão a fazer o que nos viram fazer a nós, aos tios, aos avós, às televisões, às séries, porque eles veem, não é? Eles ouvem, eles interpretam à maneira deles, não é? Isto tudo são muitas emoções para regular. Se os adultos não conseguem regular as suas emoções, as crianças também não. Têm que pedir ajuda nestas situações, porque senão nós temos crianças desajustadas a aprender mal, a viver mal, pensando que é tudo certo, não é? As tais aprendizagens que eu muitas vezes digo nos meus posts, não é? Que andamos a fazer coisas más a pensar que são boas, não é? Nós somos aprendizagens, só temos que saber que tipo de aprendizagens somos, que intensidade é que nós metemos nas aprendizagens, porque há crianças mais lentas a aprender e outras mais rápidas a aprender, que benefícios os filhos estão a ter com as aprendizagens e que malefícios estão a ter. Estas perguntas têm que ser feitas, categorizadas e têm que ser trabalhadas, não é? As pessoas dizem, o que é que nós devemos dizer, nós adultos, o que é que devemos fazer perante crianças, por isso, se o público é crianças, filhos ou outros, perante a nossa infelicidade. Porque vejam, eu até agora, isto que estive a falar dos casais, na prática isto resume-se que é a infelicidade. Estas pessoas não estão felizes juntas. Este vídeo não é para casais que têm filhos e casais que se amam, que têm boas comunicações, discussões, mas que resolvem, que são felizes. Não. Isto é para as pessoas e para os casais que não são felizes. Por isso, se a mãe não está feliz, o pai não está insatisfeito ou não está feliz, as crianças são felizes. Não. Por isso, perante isto, o que é que nós temos que fazer? Atitudes maduras e adultas. Parar. Se as vossas relações são más, parem. Não ponham a eterna desculpa que é nós não nos separamos porque temos filhos pequenos. Vocês estão a fazer pior aos filhos pequenos do que se estivessem separados. Temos que parar de usar e culpar os outros por causa dos nossos problemas. Se vocês não são felizes, se o parceiro ou a parceira não são a pessoa certa, se era a pessoa certa, mas de repente deixou de ser, resolvam a vossa situação. Hoje em dia podemos nos separar. Separem-se. Uma separação amigável, olha, isto não está a funcionar, vamos cada um para o seu lado, permite canais de comunicação suficientemente bons para que cada um seja pai das suas crianças, pai e mãe, e que as crianças tenham melhores exemplos do que aqueles dois pais, ou pai e mãe juntos, não é? Temos que deixar de pensar, porque isto é um erro, que é as crianças só são felizes quando estão filhos de pais casados. Isto é errado. Há pais casados que aquilo é uma tortura, são infernos, são infelicidades, anos e anos assim. E as nossas crianças, queremos que as nossas crianças saiam saudáveis e reguladas emocionalmente disto. Ora, obviamente isto é um absurdo, não é? Por isso, o que é que nós temos que fazer? Parar. Prevenir, não é? Se nós queremos continuar com o nosso marido e com a nossa mulher e sabemos quais são os defeitos, porque andamos a discutir por causa deles, previnam. Não façam à frente das crianças, discutam menos, falem menos, decidam mais, não adiem. Isto é prevenir, não é? Têm que pensar no que andam a fazer, não é? Têm que pensar no que andam a fazer. E as pessoas hoje em dia não têm tempo para parar, para pensar, não é? Há um ditado que diz que é melhor sozinhos que mal acompanhados, não é? Eu aqui neste contexto deste vídeo, que é para as nossas crianças é melhor estarem sozinhas do que mal ensinadas, não é? E nós andamos a ensinar muitas coisas más às nossas crianças. As crianças adaptam-se a divórcios, desde que os pais
se respeitem e que a mãe continua a ser mãe e o pai continua a ser pai. Eles só passam a ter dois contextos, né? Onde, de preferência, as regras deverão ser semelhantes ou parecidas para haver uma boa convivência. Né? Um divórcio não é o final do mundo. Pior, é uma má relação, né? Para os nossos filhos, obviamente. E também para o pai e para a mãe, obviamente. Aquilo que nós temos que ter atenção é que nós somos pais e mães, mas também somos adultos. E muitas vezes nós andamos a pensar, como adultos, o que é que somos de pais e de mães. E quando somos pais e mães, não estamos a pensar que somos adultos. Parece que separamos isto, mas as nossas crenças estão a ver isto tudo junto. Nós somos adultos que somos o pai e a mãe da criança. Por isso, não há ninguém mais importante para as nossas crenças do que nós. Não é? É connosco que eles aprendem. O bom e o mau, obviamente. Não é? Temos que aprender a não criticar aquilo que nós próprios fazemos. Quantas vezes os pais andam a criticar os filhos aquilo que eles fazem, não é? Não mintas, quando na prática o pai e a mãe passam a vida a discutir que tu só mentes, tu só mentes, tu só mentes. Onde é que a criança aprendeu mentira? Olha, parece que é coincidência, não é? Isto tudo hoje em dia parece se fosse filmado de fora e em câmara lenta, isto eram comédias. Trágico-comédicas, né? Porque isto de rir não tem nada. Mas as pessoas parece que acham que isto é uma banalidade, não é? Por isso, criticar o que nós fazemos não tem lógica nenhuma, não é? E principalmente dar castigos pelo aquilo que nós também fazemos, que nós não somos castigados por isso, não é? Peçam ajuda especializada, obviamente. Hoje em dia a ajuda está disponível, já está banalizado os preços, as companhias de seguros até já suportam parte dos custos. O problema todo é que nós não conseguimos parar para resolver as situações. Por isso, nós não conseguimos parar de discutir, vamos parar para pedir ajuda, mas temos que o fazer, não é? Temos que aumentar o exercício nas nossas crianças e diminuir os químicos, não é? Isto ando ao contrário, não é? Cada vez as crianças estão mais isoladas e sem exercício e com mais químicos, não é? Parecem ser boas crianças, quietinhas, não é? Bem comportadas, não é? Isto não são crianças, não é? Isto são... estamos a tirar a alma às crianças, não é? As crianças têm que testar, têm que errar, têm que ser curiosas, E as nossas crianças não são nada disto neste momento, não é? Um dia nós vamos saber que tipo de pais fomos, não é? Vai ser demasiado tarde, porque já vamos ver em retrospectiva. Os nossos filhos vão nos dizer na cara, quando tiverem coragem, e os nossos filhos vão ensinar aos filhos deles as mesmas coisas. E depois nós, como avós, vamos criticar aquilo que ensinamos. É nisto que nós andamos hoje em dia. Por isso, temos que ter muita atenção e paciência e calma para educar.